E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença de steel frame e alvenaria convencional, as casas que a gente está acostumado a construir, tá bom? Para vocês entenderem, a alvenaria tradicional no Brasil, ela vem desde sempre. Então, antigamente nós tínhamos aquele bloco maciço, depois passou-se ao bloco cerâmico normal, depois ao bloco de concreto convencional, depois ao bloco cerâmico estrutural e o bloco de concreto estrutural. Então, o Brasil ele desenvolveu uma série de tecnologias muito bem aprimoradas e tropicalizadas, digamos assim, para o nosso país. Então, todas essas tecnologias, elas são feitas pensando no nosso solo, elas são feitas pensando na nossa movimentação de terra, elas são feitas pensando no nosso vento, no nosso clima, na nossa chuva. Então, todos esses blocos, cimento e coisas assim, são pensadas para este clima, para este mundo chamado Brasil. E aí, fora do Brasil, já é muito normal, isso há décadas, a construção de casas de madeira, como existe muito no Japão, e a construção em steel frame. Então, a construção em madeira, no Japão, ela é feita através de uma base de concreto reforçada e aí a casa é colocada em cima disso. Mas por que se faz casa de madeira? Olha, por uma série de motivos. Primeiro, lá tem terremoto. Então, se essa casa se movimentar muito, a madeira é um pouco mais flexível que o concreto e ainda, se ela desabar, o risco de morte é muito menor do que o desabamento de uma casa de concreto em cima das pessoas. Claro que uma tora de madeira pesa igual, mas o risco de morte sempre é muito menor. Mas isso funciona pro Japão, para uma questão de neve, para uma questão de ser uma ilha, para uma questão de furacão, de tornado e assim por diante. Terremotos, muito bem. Quando lançaram o steel frame, eles lançaram pensando neste mesmo projeto, ou seja, uma construção seca, uma construção barata, uma construção rápida, que pudesse ser encaixadas placas em estruturas de alumínio e você colocando perfis metálicos grossos, como para fazer vigas, se a gente quiser fazer um andar superior, para fazer sustentação. Perfeito. Mas tem um problema, ou tem alguns problemas. Primeiro problema que nós encontramos no Brasil: material. Os materiais que nós encontramos no Brasil são infinitamente inferiores do que se encontra fora do Brasil e não tem a mesma quantidade, a mesma diversidade, ou seja, essa placa, muda a espessura, esse perfil, muda a espessura. Nós ainda não temos muita diversidade e isso gera um problema muito grande de custo. Por quê? Porque nós temos no Brasil um ou dois fabricantes desse material só. E aí é quase um monopólio desse material. A gente fica sujeito a comprar esse material. Então esse é o primeiro problema. Segundo problema, mão de obra especializada. E pessoal, vai desde o cara que assenta essa placa lá na obra, passando por arquitetura e passando por engenharia. Então a gente tem da construção, da construtora, até a arquitetura, até a engenharia, que isso é mais complexo esse processo. Ele não fica bem encaixado. E aí a gente tem a questão de preço. Ah, é mais barato? Não é. Provadamente não é. O custo do steel frame é mais caro, porque como existe quase um monopólio das empresas que vendem o material, o preço não dá para discutir muito. Segundo, o profissional que vai lá para a obra, ele é um profissional mais especializado. Não é como a gente tem no Brasil, que tem um monte de tipo de pedreiro, azulejistas. Não, o profissional do steel frame, ele tem uma característica mais especializada. Então eu tenho um material mais caro, eu tenho um profissional mais caro e dentro da casa, na hora que vai fazer o acabamento, não é tudo que funciona bem, principalmente as coisas baratas,
não é tudo que funciona bem com o steel frame. Sem contar, pessoal, que steel frame é muito bom se você colocar num condomínio fechado. Como é que eu vou fazer uma casa de steel frame que, só para a gente entender como ela é feita, uma placa cimentícia do lado, um perfil de alumínio ou de ferro no meio e uma placa cimentícia do outro lado? Uma pessoa mal intencionada quebra isso com a mão, com uma marreta e invade sua casa. Então o steel frame pode ser muito bom para ser utilizado em condomínios. E mesmo assim, em todos os condomínios que nós estamos, todas as vezes que a gente vê pessoas trabalhando com steel frame, existem inúmeros problemas que não existem soluções rápidas, pontuais, imediatas. E aí a obra para, e aí você tem que recalibrar o custo da obra, recalibrar o prazo. Então assim, eu estou aqui fazendo uma crítica ao steel frame? Não. Eu estou deixando claro que o steel frame ele tem que ser usado com parcimônia, que desde a época que ele chegou até hoje, o steel frame melhorou muito e eu acredito que seja um produto que vai continuar melhorando, mas que hoje não consegue concorrer com a nossa alvenaria tradicional. Então hoje, quando eu vou fazer o orçamento de uma casa em steel frame, para fazer o orçamento numa casa em alvenaria tradicional, todas as vezes que a gente termina a planilha, steel frame fica mais caro. Por conta de material, por conta de mão de obra. E ainda tem outra questão, dependendo do lugar de São Paulo que você queira construir com steel frame, não tem o material, não tem, você tem que trazer de São Paulo capital. E aí o custo do frete é absurdo para a gente chegar até lá. Então, os bons e velhos blocos, sejam eles quais forem, eles têm enormes vantagens no Brasil para a nossa construção. A construção em bloco é mais rápida do que steel frame? Um bloco estrutural e eu garanto. Ah, mas uma placa, eu vou colocar a placa, é muito mais rápido que levantar o bloco. Perfeito, mas a conclusão final da casa não é tão rápida. Então a gente conta uma obra não por uma etapa que é mais rápida ou mais cara, mas por início e pelo fim. Então a conclusão final de uma obra em alvenaria tradicional é mais rápida, desde que essa alvenaria tradicional seja em bloco estrutural, é mais rápida, é mais limpa, é mais ecológica e vocês conseguem ter um custo inferior do que o steel frame. Então assim, pessoal, não é uma crítica ao steel frame, beleza? É só para que a gente entenda, para que você que vai construir agora consiga entender. Na internet está dizendo o steel frame é mais barato, o steel frame é mais rápido, o steel frame é mais limpo. Pede para o seu arquiteto, pede para o seu engenheiro mostrar uma casa em steel frame que ele fez ou que ele está fazendo e há quanto tempo ele está fazendo. Então assim, tudo dá para ser rápido, se a gente tiver dinheiro para bancar rápido. Mas a verdade é que se a gente colocar o mesmo custo da obra de alvenaria para o custo da obra de steel frame, a obra de alvenaria no final da obra, se for em bloco estrutural, é muito mais rápido. Então, pessoal, fica a dica e as informações que a gente tem para passar sobre steel frame. É importante que vocês deixem o seu joinha, se inscrevam no canal, deixem o comentário para a gente saber se esse vídeo foi legal, se esse vídeo atendeu às suas expectativas e qual é o próximo vídeo que você quer para que a gente vá melhorando o canal. Aqui em cima também tem um izinho, esse izinho mostra quais são os próximos vídeos ou os vídeos que a gente tem falando do mesmo assunto ou de um assunto legal que a gente quer que você veja. E no final deste vídeo tem aqui um botão para você se inscrever. Beleza, pessoal? Obrigado, espero ter ajudado. Fiquem com Deus!